Buffon, hoje se fala muito em telas tensionadas em arquitetura e comunicação visual. O que exatamente é uma tela tensionada? Então, tela tensionada é uma estrutura de alumínio em que ela tem um tecido na frente, que esse tecido pode ser impresso ou não, e ela tem uma iluminação interna, uma iluminação bem homogênea. Basicamente, a tela tensionada é isso. Nós temos o nosso Slim Lume, que tem um perfil específico desenvolvido pela DCA, e a gente utiliza nesse material. Qual é a principal diferença visual desse sistema comparado com a iluminação convencional? Então, pergunta bem bacana. Nós utilizamos LEDs internamente, o que isso não diferencia do produto. O grande segredo está na tela em si, no tecido, né? Então esse tecido ele deixa uma iluminação homogênea. Ela, apesar de ser uma iluminação direta, ela não te ofusca, ela não te atrapalha. Então ela pode ser usada decorando ambientes e ela mantém essa uniformidade de uma forma não agressiva como uma iluminação direta. E onde entra o Slim Lume dentro disso? Então, a gente viu uma necessidade no mercado nacional porque esse produto já é bem conceituado na Europa, né? Então nós vimos uma necessidade, vamos dizer assim, de abrasileirar o material, ou seja, tornar ele financeiramente viável. Estudamos, desenvolvemos LEDs, desenvolvemos fonte, né? E o principal, desenvolvemos um perfil, onde a gente desenhou, fez uma matriz e hoje a gente extrusa, né, em alumínio. E tudo isso pensando em ter um preço competitivo em relação aos produtos existentes no mercado. Então é daí que surgiu o Slim Lume. Existe alguma profundidade mínima para trabalhar com telas tensionadas e iluminadas? Sim, existem. Mas elas podem ser variadas de acordo com projeto para o projeto. Hoje a gente consegue trabalhar com espessuras de 45 milímetros e, na verdade, a profundidade depois ela é trabalhada de acordo com o projeto, então não existe um limite para a profundidade. Quanto mais espaço a gente tiver para trabalhar, mais a gente consegue melhorar a difusão da iluminação, consequentemente colocando menos iluminação, porque a gente tem um campo de abertura maior dos LEDs, né? Então isso é um grande diferencial. Mas a gente estuda projeto por projeto. Esses sistemas conversam bem com o drywall e a marcenaria? Conversam muito bem, tá? E eu digo que além do drywall, além da marcenaria, eles conversam com praticamente qualquer materialidade, seja alvenaria, seja estrutura metálica, porque ele consiste em ser um material leve. Então, quando a gente fala de drywall, ele pode ser embutido, quando a gente fala de alvenaria, pode ser parafusado, né? E por ele ter essa leveza, fica fácil de instalar em qualquer lugar. Então, sim, ele conversa bem com todas as materialidades. E a manutenção, como funciona? Ela é complicada? Não, bem pelo contrário. Me atrevo a dizer que dos itens que a DCA produz, ela tem a manutenção mais fácil de todas. Por quê? Porque a gente está falando numa caixa em que ela tem um tecido na frente. Esse tecido ele possui um baguete de silicone em que ele é fixado em todo o perímetro do material. Puxando o tecido, nós conseguimos ter acesso a toda a parte de iluminação e parte dos drivers, das fontes onde são instalados. Então, é uma troca limpa, é uma troca rápida e uma troca relativamente barata, porque a caixa em si, a estrutura, ela já está toda planejada e já está montada no local. Então tu acaba dando apenas a manutenção desta parte de iluminação. O tecido que é utilizado é um tecido comum? De certa maneira, ele é um tecido de poliéster, tá? Porém, ele tem algumas características, tá? Ele é um tecido importado, em que não é fabricado no Brasil. Ele tem um tratamento especial para receber impressão. Nós trabalhamos com a impressão UV, então é uma impressão atóxica, né, que pode ser colocado em qualquer ambiente. O tecido, ele é anti-chamas e anti-fungo. Então, tu tens uma boa durabilidade, né? Tu tens uma boa resistência e ele não possui elastano, então ele não corre o risco, né, de com o tempo ele acabar cedendo, acabar cansando, vamos dizer assim, né? Tu sempre vai ter um tecido muito bem tensionado
e com uma apresentação sempre retilínea e uniforme. E por que esse sistema vem crescendo tanto? Olha, hoje ele está sendo um dos queridinhos aqui dentro da DCA, né? O Zenlume tem uma aceitação bem bacana, tanto quanto a parte publicitária e quanto a parte arquitetônica, por ele ter um custo extremamente competitivo quando a gente fala dentro dos seus concorrentes no mercado, e por ser um material leve, por ser um material em que não dá manutenção. Então acaba se colocando o material e é literalmente a manutenção, vamos dizer assim, normal, que é o quê? Nada mais que uma limpeza, como se fosse qualquer outro elemento. Então, acredito que esse seja um dos grandes segredos de ser o sucesso que ele é. Qual você diria que é o maior diferencial técnico das telas tensionadas? Diria que um dos grandes diferenciais, né, podemos falar visual, né, um diferencial visual e técnico, assim, né, falando, é a uniformidade da iluminação, né? Esse aspecto diferente, às vezes, de algumas luminárias, em que tu tem algum ponto que te ilumine mais, um ponto que te ilumine menos, na tela tensionada, tu tens essa homogeneidade na iluminação, e o principal não é algo que te incomoda, porque mesmo ela estando direto, a difusão que acontece nisso é bem interessante. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, numa loja de calçados, tu coloca um elemento em cima, o teu produto de venda, se tu for fazer uma live, tu for fazer um vídeo, fazer uma foto, aquela luz acaba não te incomodando. Esse é um dos grandes diferenciais que esse produto, que o Zenlume, trouxe ao mercado.